Olá! Hoje nós começamos o primeiro episódio. Olá, seja bem-vinda ao nosso programa. Ajudo técnicos em ciências exatas a destravar o raciocínio lógico, a inteligência em matemática e aprender esfera do zero. Eu sou professora Gisélia Eirado. O tema de hoje do nosso episódio é sentimento de estagnação com a vida. O que é estagnação? É aquela sensação que a vida parou, que o tempo está passando, as coisas estão acontecendo para os outros, mas você continua no mesmo lugar. Mesmo que a pessoa esteja trabalhando, estudando ou cuidando da família, ela sente que não está evoluindo, nem realizando seus sonhos mais profundos. Exemplos simples desse sentimento é: sinto que minha vida está em pausa. Sinto que todo mundo está avançando e eu fiquei para trás. Quero mudar, mas não sei por onde começar. Já tentei antes, nem consegui, então deixei de lado. Esse sentimento de estagnação aparece muito quando a pessoa procrastina sonhos antigos, como terminar a faculdade ou até se atualizar em conhecimentos que vão impulsionar sua vida profissional. A pessoa sente que não tem mais tempo para recomeçar. Sente que perdeu a confiança em si mesmo, especialmente em áreas como a matemática, geometria e esfera. Compara-se com os outros e acha que nunca vai conseguir acompanhar. Fica presa no ciclo do desânimo, paralisia, culpa e desânimo de novo. Isso fecha, por isso é um ciclo: desânimo, paralisia, culpa e novamente desânimo. Então, qual é a diferença entre estagnação e não estagnação? Existe? O que não é o sentimento de estagnação? Estagnação não é descanso. Estar parado por um tempo para se recuperar, refletir ou recarregar as energias não significa estagnação. Descansar é uma escolha consciente. Estagnação é uma sensação desconfortável de estar travado. Não é falta de produtividade pontual. Todo mundo tem fases em que rende menos ou faz só o básico. Isso é normal. Não significa que a vida parou. A estagnação é mais profunda e persistente. Não é viver com simplicidade, ter uma rotina simples, sem grandes mudanças ou ambições. Pode ser uma escolha feliz viver dessa forma. Estagnação é quando a pessoa queria estar em outro lugar ou em outra fase da vida, mas sente que não consegue avançar. Não é paciência ou espera estratégica. Às vezes, estamos esperando o momento certo, juntando recursos ou nos preparando para uma mudança. Isto é planejamento. A estagnação é a sensação de impotência diante da própria história. Não é contentamento ou gratidão pela vida como ela está. Há pessoas que vivem com gratidão, mesmo em situações simples. Isto é sabedoria e maturidade. A estagnação
vem acompanhada de insatisfação, frustração e sensação de vazio. Você pode estar numa pausa, descansando ou se organizando. E tudo bem. O que não pode é confundir esse momento com estagnação. A estagnação dói. Ela nos sufoca em silêncio, faz a gente sentir que os sonhos ficaram para trás. Mas mesmo esse sentimento não é definitivo. Basta um passo, pequeno que seja, mas com direção, e aprender algo novo, como matemática, pode ser esse primeiro passo de volta à sua estrada. O que a pessoa realmente deseja quando sente isso? Se sentir em movimento outra vez, retomar o controle da própria vida. Ter orgulho do que está construindo. Sentir que está crescendo, aprendendo, conquistando algo. Viver com propósito e direção. As pessoas confundem o que significa isso? O que a pessoa realmente deseja quando sente isso? Quando sente estagnação? Ela quer se sentir em movimento outra vez. Ela quer retomar o controle da vida. Ela quer ter orgulho do que está construindo. Sentir que está crescendo, aprendendo, conquistando algo. Viver com propósito e direção. Talvez você esteja se sentindo parado no tempo. Parece que nada muda, não é? Eu sei como é essa dor silenciosa, mas deixa eu te contar. Aprender algo novo, como geometria ou matemática, pode ser o primeiro passo para sair dessa estagnação. Quando a gente começa a entender um conteúdo que aprecia, que parecia impossível, é como se a vida voltasse a andar. E você merece isso. Qual a diferença entre estagnação e não estagnação? Quais os tipos de estagnação que existem? Nós temos estagnação pessoal. Acontece quando a pessoa sente que não está evoluindo como ser humano. Ela pode até estar fazendo o básico, mas sente um vazio, uma falta de motivação ou propósito. Quais são os sinais comuns? Falta de entusiasmo pela vida, sensação de que os dias são todos iguais, dificuldade em definir objetivos pessoais. E estagnação intelectual? Também existe. É quando a pessoa não está se desafiando cognitivamente, não está aprendendo coisas novas ou usando o conhecimento que tem. Quais são os sinais comuns? Sente que a mente está enferrujada. Evita estudar ou aprender algo novo. Dificuldade em acompanhar raciocínios, cálculos ou novas tecnologias. Por exemplo, um técnico de exatas que ama o que faz, mas sente que parou no tempo porque não conseguiu continuar os estudos. E o que é a estagnação profissional? É quando a carreira para no tempo, sem promoções, sem novos desafios, sem reconhecimento. A pessoa se sente presa no trabalho, mesmo tendo potencial para mais. E quais são os sinais comuns? Mesma função há anos. Sente que não é valorizado. Medo de mudar, mas tem insatisfação com a rotina atual.
estagnação financeira? Mesmo trabalhando duro, a pessoa não vê melhora nas finanças. Vive no aperto, com dificuldades para investir em si mesma ou nos seus sonhos. E quais são os sinais comuns? Salário não cobre as metas de vida. Medo de investir em um curso por achar que não vai dar retorno. Sensação de que não adianta estudar, porque o mercado está difícil. E a estagnação emocional? Também existe. Aqui, a pessoa se acostuma a não sentir nada novo, nem alegria profunda, nem tristeza significativa. Vive no modo neutro, apático. Quais são os sinais comuns? Dificuldade em sonhar ou se empolgar com algo. Falta de energia emocional para enfrentar desafios. Sente que está sobrevivendo, não vivendo. E a estagnação relacional? Também existe. Refere-se à paralisia nos relacionamentos, com família, amigos, colegas ou até no amor. A pessoa se isola ou repete padrões sem conexão real. E quais são os sinais comuns? Conversas rasas e distantes. Solidão mesmo rodeado de pessoas. Falta de apoio para recomeçar. Projetos, como voltar a estudar. E a estagnação espiritual? Independentemente da religião, é o sentimento de desconexão com algo maior, com a essência, com o porquê da vida. E quais os sinais comuns? Sensação de que falta algo mais profundo. Busca por sentido que parece não chegar. Desalento ou desesperança. E o mais importante, a estagnação não é um fracasso. Amigo, ela é só um chamado da alma, dizendo: você merece mais do que isso. É hora de se movimentar. O curso Esfera pode ser esse primeiro passo para você aprender de novo, se desafiar, reacender a chama. E quais são os benefícios? Estagnação tem benefício? Tem. Porque a estagnação é importante. Por quê? Embora pareça contraditório à primeira vista, a estagnação é importante porque ela é um sinal. Ela funciona como um alarme emocional, intelectual e até físico, que nos avisa: você está parado, mas sua vida quer seguir em frente. Vamos entender com carinho e profundidade. A estagnação revela que algo precisa mudar. Ela mostra que existe um descompasso entre o que a pessoa vive hoje e o que ela realmente deseja viver. Quer crescer, mas sente medo. Quer estudar, mas procrastina. Quer mais liberdade, mas está presa a uma rotina que não faz mais sentido. Sem esse desconforto, muitos seguiriam no modo automático, para sempre. A estagnação força a autoanálise. Ela obriga a pessoa a parar e se perguntar: onde foi que eu me perdi? O que eu deixei de lado? O que eu queria ser e ainda posso resgatar? Essa pausa reflexiva, por mais dolorosa que seja, é essencial para mudanças reais e duradouras. A estagnação é o início de toda a revolução pessoal.
Toda transformação começa com o incômodo. O incômodo de não aprender, o incômodo de não crescer, o incômodo de ver o tempo passar sem dar um passo novo. É quando a pessoa diz: chega, agora vai. A partir desse ponto, ela começa a agir. A estagnação aponta para um desejo escondido por trás da sensação de estagnação. Geralmente existe um talento adormecido, um projeto engavetado, um sonho adiado. E é isso que você, com seu curso e sua metodologia, pode ajudar a reacender o desejo de estudar, aprender, evoluir e sonhar de novo. A estagnação mostra que a vida quer movimento. A vida é feita de ciclos. A estagnação marca o fim de um ciclo antigo e o começo de um novo. Ela convida a pessoa a abrir espaço para o novo, fazer diferente, sair da repetição que cansa e frustra. Frustra a alma. Sentir-se estagnado não é um erro, é um aviso. E a sua alma está dizendo que você nasceu para mais e que chegou a hora de retomar o movimento. E se você quiser, eu posso te ajudar nesse primeiro passo. A esfera não gira sozinha, mas quando ela começa a se mover, tudo se transforma. Por que investir tempo e dinheiro em aprender matemática e esfera agora? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. A única diferença é o que você vai ter construído ao final desse tempo. Investir 30 minutos por dia em conhecimento não é perder tempo, é plantar futuro. A vida já está acontecendo, então por que não usá-la para crescer, conquistar e retomar os seus sonhos? Por que não investir também? Tem custo. O custo da estagnação, da frustração, da baixa autoestima, de ver as oportunidades passando. Você já parou para pensar quanto tempo, quanto você deixou de ganhar ou conquistar por medo da matemática? Cada porta que não se abriu, cada concurso que ficou para depois, cada projeto que você engavetou, isso custa caro. Investir agora é barato, comparado ao que você pode conquistar. Porque você não está começando do zero. Você tem experiência de vida, tem conhecimento acumulado. Você já passou por muita coisa e só precisa de um método que respeite seu tempo e seu jeito. E aí que entra o curso Esfera e o método Matemática em Movimento. Entram para te ajudar a aprender com leveza e clareza, do seu jeito, no seu tempo. Porque investir em si mesmo é o único investimento que não falha. Carro desvaloriza, roupa passa, celular envelhece, mas o conhecimento, ele permanece, cresce e se multiplica. Quem estuda hoje, colhe liberdade amanhã. Liberdade para entender, para escolher, para não depender, para realizar. Porque você merece uma nova chance. Muita gente cresceu ouvindo: você não é bom nisso. Isso não é para você. Isso é difícil demais. Mas a verdade é, você só não teve o caminho certo ainda. E o melhor momento para dar essa nova chance é agora.
Porque matemática é uma ponte, não é um muro. Ela te leva a novas possibilidades, faculdades, profissões, reconhecimento, autoestima, orgulho pessoal. E você só precisa de uma ponte que seja firme, clara e visual. Essa ponte já existe, é o curso Esfera. Por que aprender muda tudo? Quando você aprende, a sua visão muda. Quando sua visão muda, você age diferente. Quando você age diferente, a sua vida anda. E não precisa de pressa, só de constância, clareza e apoio. Porque você pode e merece. Chega de adiar, chega de duvidar. O curso Esfera não é sobre fórmulas, é sobre te mostrar que sim, você consegue do seu jeito, no seu tempo. Você já investiu tempo com medo, com dúvidas, com bloqueios. Agora é hora de investir em si mesmo com coragem, apoio e direção. Eu estou aqui para caminhar com você. Qual é o maior benefício da estagnação? O maior benefício da estagnação é a chance de despertar. Sim, parece contraditório, mas não é. É real. A estagnação, quando acolhida com consciência, funciona como um alerta silencioso da alma. Ei, tem algo que você não está vivendo. Ei, está na hora de você se mover. Ei, você pode mais, merece mais. A estagnação mostra que ficar parado também dói. Às vezes a gente só muda quando a dor de não mudar fica maior que o medo da mudança. E é aí que a estagnação se torna um ponto de virada. Ela nos coloca frente a frente com nossos sonhos engavetados e nos faz perguntar: é isso mesmo que eu quero para a minha vida daqui para frente? Estagnar é o primeiro passo para querer retomar sem parar. Ninguém reflete sem refletir. Ninguém decide sem decidir. A estagnação nos obriga a olhar para dentro. E quando a gente olha, descobre que a vontade de viver algo novo ainda pulsa. É na estagnação que nasce o desejo de florescer. Você já viu uma semente crescer sem ficar um tempo quieta debaixo da terra? O tempo de estagnação também é o tempo de preparação, tempo de fortalecer raízes, tempo de se escutar, tempo de entender que não é tarde demais, só é tempo de começar com consciência. A estagnação é o convite para a sua próxima versão. Ela te mostra que o incômodo que você sente é sinal de que existe movimento pronto para nascer, que ainda há desejo, que ainda há caminho, que ainda há vida em você, querendo ser vivida com mais propósito. Se o desconforto da estagnação já está aí, por que não usá-lo a seu favor? Transformar a dor em ação é a escolha mais lógica, porque quem para demais se esquece de como é se mover. Mas quem se move, mesmo devagar, se reencontra com a própria força. Porque a estagnação consegue gerar benefícios? Porque ela escancara o que está faltando. A estagnação é como um sinal de alerta silencioso. Ela mostra, com o tempo, o vazio que existe entre onde a pessoa está e onde ela gostaria de estar. É nesse espaço que nasce o desejo genuíno de mudança. Estou parado demais. Quero mais da vida do que só sobreviver.
Sinto que tenho potencial, mas não estou usando. Esse incômodo é o primeiro passo para a ação, porque ela faz a pessoa se escutar. No corre-corre da vida, muita gente vai no automático. Só que quando a estagnação chega, a correria cessa e o silêncio aparece. É nesse silêncio que se ouve o que antes era abafado. A vontade de voltar a estudar, o sonho esquecido de fazer uma faculdade, o desejo de se orgulhar de si mesmo. A estagnação força o contato com a verdade interna. E isso é profundamente benéfico, mesmo que desconfortável, porque ela prepara o terreno da transformação. Toda grande mudança começa por um tempo de pausa. A estagnação pode ser um casulo desconfortável, sim, mas necessário. Uma lagarta não voa sem passar por um tempo parada. Uma semente não nasce sem repousar no interior da terra. Um adulto não renasce sem antes encarar seu momento de cansaço e repensar a vida. Porque ela revela a urgência de agir. A estagnação é como uma dor. Ela só existe para mostrar que algo está fora do lugar. E isso é útil. Se a dor não existisse, ninguém trataria uma ferida. Se a estagnação não incomodasse, ninguém se mexeria. O benefício está justamente no desconforto, porque ele é o gatilho natural da superação. Porque ela permite decisão com consciência. Quando você reconhece que está estagnado, ganha uma chance de fazer diferente, com intenção. É o contrário do impulso. A estagnação dá tempo para refletir, entender, planejar, recomeçar do jeito certo. Se a estagnação já está presente, ela pode ser usada como ponto de partida, porque ficar parado sem entender o porquê é sofrer à toa. Mas parar, entender e decidir, isso sim é sabedoria. A estagnação é dura, mas ela não vem para te punir. Ela vem para te mostrar que existe mais em você do que essa rotina parada e que está tudo bem recomeçar, mesmo que do zero. Porque o zero é onde tudo começa. Quais são as vantagens de usar estagnação? Quais são as vantagens de usar a estagnação a seu favor? Autoconhecimento profundo. Quando você aceita que está estagnado, começa a escutar o que está acontecendo dentro de você. Por que parei? O que me bloqueou? O que eu queria que estivesse diferente? Usar a estagnação como espelho é uma das maiores vantagens, porque te mostra quem você é hoje e quem você quer ser amanhã. Te dá clareza sobre prioridades. Estar parado te obriga a pensar no que realmente importa. Você começa a ver o que está te travando. Medo, rotina, falta de apoio. E também o que você mais valoriza. Sua família, seu sonho, sua paz. A estagnação, bem usada, vira um filtro. Você para de gastar energia à toa e começa a investir no que tem real valor. Criação de novos planos com consciência. Muita gente age no automático. A estagnação te dá um freio e diz: calma, olha para a tua vida,
O que você quer construir agora? Essa pausa permite redefinir metas, estabelecer um caminho, fazer diferente do que já fez e não deu certo. Você recomeça com estratégia, não por impulso. Transformação autêntica e sustentável, ao invés de mudanças forçadas por cobranças ou comparação. A mudança nasce de dentro. Vem de um desejo real de melhorar, de uma dor que virou aprendizado, de um cansaço que se transformou em direção. A estagnação bem vivida não leva à derrota, leva à transformação. Fortalecimento emocional quando você encara a estagnação sem se julgar. Desenvolve resiliência, maturidade, autocompaixão. A pessoa para de se culpar por ter parado e começa a se orgulhar por ter voltado. A resignação do tempo, de estar estagnado, não significa que você perdeu tempo. Significa que o tempo estava te preparando para refletir, para mudar de rota, para crescer por dentro, antes de crescer por fora. A vantagem aqui é trocar pressa por profundidade. Vontade real de agir depois de um tempo estagnado. Você sente fome de mudança. É como ficar sem comer algo que ama. Quando volta, valoriza demais. Usar a estagnação te dá foco, energia e vontade de sair do lugar de verdade. E isso faz com que você não desista facilmente como antes. A estagnação não é o fim. É uma mensagem do seu próprio corpo e mente dizendo: ei, algo precisa mudar. Vamos cuidar disso juntos? E quando você entende essa mensagem e age com consciência, você transforma a pausa em potência. E se eu não usar a estagnação, o que acontece? Você continua rodando em círculos. Quando a gente ignora a estagnação, finge que está tudo bem ou empurra com a barriga, a vida vira um loop. Mesmos resultados, mesmas frustrações, mesmo vazio no final do dia. A rotina te engole e você se vê vivendo no modo sobrevivência, sem propósito, sem brilho no olho. A dor aumenta e silencia os sonhos. Estagnação ignorada não some, ela se acumula. Vira cansaço emocional, vira falta de autoestima, vira aquela voz que diz: desiste logo, isso não é para você. Quanto mais tempo você deixa de olhar para a sua estagnação, mais ela rouba a sua vontade de sonhar. O tempo passa e nada muda. Você acorda, vive, dorme e sente que os dias estão iguais. O sonho da faculdade continua no papel. A vontade de entender matemática vira um peso. O medo cresce e a motivação diminui. Ignorar a estagnação faz o tempo virar inimigo, quando ele podia ser seu aliado. A comparação vira veneno, sem olhar para a sua estagnação. Você começa a olhar demais para a vida dos outros. Fulano conseguiu e eu não. Todo mundo anda, só eu estou parado. E aí, o que poderia ser um momento de reflexão vira um ciclo de autocrítica e insegurança. A estagnação ignorada alimenta a comparação tóxica.
Se você desiste sem perceber, não é uma desistência de uma vez só, é uma desistência por dentro, aos poucos. Você deixa de tentar, você para de acreditar, você desliga o seu brilho. E isso é grave, porque você pode estar vivo por fora, mas apagado por dentro. E por que isso acontece? Porque a estagnação é um aviso do corpo, da mente, da alma, dizendo: ei, alguma coisa precisa mudar. Se você ouve esse aviso, você cresce. Mas se ignora, você trava. Por dentro e por fora. Se algo dentro de você está pedindo mudança, não ignore. A dor de encarar é sempre menor do que a dor de se abandonar. Usar a estagnação é como olhar no espelho e dizer: está doendo, sim, mas eu vou fazer algo com isso, eu mereço sair deste lugar. Porque não fazer é uma alternativa? Porque não fazer já é uma escolha e ela tem consequência. Muita gente pensa que não fazer nada é neutralidade, mas não é. Quando você escolhe não agir, você está escolhendo permanecer exatamente onde está. E isso significa continuar insatisfeito, continuar inseguro, continuar no ciclo de frustração. Ou seja, não fazer é agir contra si mesmo, porque os sonhos não esperam e o tempo não volta. Você tem um sonho, um desejo, um plano de estudar, mudar de carreira, aprender matemática para realizar um objetivo? O tempo que você adia, a vida cobra e cobra com oportunidades perdidas, arrependimentos silenciosos, distanciamento dos seus próprios sonhos. Não fazer é uma forma lenta de abandonar aquilo que você mais quer. Porque fazer dá medo, mas não fazer gera dor. É verdade. Fazer dá medo, enfrentar a matemática, voltar a estudar, olhar para aquilo que você evitou por anos, assusta. Mas quer saber o que dói mais? Sentir que você está ficando para trás. Viver com a sensação de que podia ter feito, mas não fez, olhar para trás e perceber que o tempo passou e você não se movimentou. A dor do arrependimento é sempre maior do que o medo da ação. Porque quem não faz, assiste a vida dos outros acontecer, enquanto você espera a coragem chegar ou o momento ideal. Outras pessoas estão tentando, errando, aprendendo e crescendo. Você não nasceu para ser plateia, amigo. Você nasceu para ser protagonista da sua história. E protagonista não espera estar pronto, ele começa mesmo com medo. Porque você merece mais do que só sobreviver. Não fazer é confortável por um tempo, mas esse conforto vira estagnação, frustração e uma vida sem brilho. Fazer, agir, tentar, é isso que dá sentido, direção e motivação. A ação transforma, a inércia destrói, aos poucos e em silêncio. Fazer é difícil? Sim. Não fazer é muito pior. Você não precisa dar um salto gigante.
mas precisa dar um passo, um clique, um vídeo assistido, uma lição de matemática estudada, um sim para você mesmo. Com o curso Esfera, feito no seu tempo, com o seu jeito de aprender, você pode sair da inércia com leveza e clareza e voltar a sonhar. Com um diploma, com orgulho, com liberdade e passando naquele concurso ou voltando para a faculdade, ou até se qualificando para conseguir aquele cargo que você quer e que já viu tanta gente chegar lá e você não. Qual é o melhor momento para tomar decisão? O que mais vale? Fazer estagnação ou não estagnação? Como fazer? Onde você vê que as pessoas mais erram isso? Muitas pessoas acham que estagnação é fracasso. Estagnação pode ser pausa para escuta, reflexão, redirecionamento. O maior erro é tentar fugir dela ou encobri-la com excesso de produtividade. Por onde começar? Comece reconhecendo o incômodo. Sinta a estagnação. Nomeie o que está parando em você. Depois, reflita. O que precisa ser deixado? O que quer florescer? Use práticas como escrever, caminhar em silêncio, meditar ou conversar com alguém de confiança. Como você organiza isso? Organiza como um ciclo de observação, reconhecendo o momento da estagnação. Escute o que está acontecendo internamente. Permita-se ao silêncio, à pausa. Registre insights e pequenas ações intuitivas. Recomece com mais leveza quando é melhor fazer estagnação. Quando você sente sobrecarga, exaustão, repetição sem propósito. Quando algo que antes te encantava, agora parece pesado. É sinal de que a alma quer silêncio para organizar o caminho. Vamos ver uns exemplos práticos. Você tem um exemplo de como fazer isso? Sim. Em um momento de crise criativa, parei tudo. Ao invés de forçar produtividade, fui costurar algo que me conecta. Enquanto costurava, ideias novas surgiram. A estagnação virou reinvenção. De quanto em quanto tempo eu deveria fazer estagnar? Escute o corpo. Para alguns, uma vez por semana, como um sábado introspectivo. Para outros, a cada novo projeto. O importante é respeitar seu ritmo interno. Como melhorar a estagnação? Dando-lhe propósito. Anote reflexões, conecte-se com a natureza. Faça algo que alimente a sua alma. A estagnação melhora quando é acolhida com presença e não com culpa. Como fazer estagnação se eu não tiver estagnação? Crie pausas. Estagnação também pode ser um tempo intencional para parar e olhar. Você não precisa esperar colapsar. Para isso, experimente mini retiros pessoais. Como usar a estagnação para um caso específico? No caso de bloqueios com matemática, pare de tentar decorar fórmulas. Volte à origem da dúvida. Use visualizações do método Matemática em Movimento. Respire. Estude com o corpo relaxado. Até onde fazer estagnação pode ser bom? Até o ponto em que ela traz clareza. Se começar a gerar sofrimento prolongado, é hora de buscar apoio, terapia, mentoria, mudança de ambiente.
Existe alguma exceção em que estagnação não é bom? Sim, quando ela vira desculpa para não agir, ou quando paralisa o sujeito por medo. Nesse caso, precisa ser compreendida e ressignificada com apoio. Quais são os efeitos colaterais que estagnação gera? Positivos: clareza, reconexão, propósito. Os negativos: se não bem conduzida, procrastinação, angústia, sensação de fracasso. É preciso aprender a navegar na estagnação, como numa travessia com bússola. Vamos ver um estudo de caso. Você tem um exemplo de alguém que já fez isso? Sim, uma aluna minha de 48 anos estava 20 anos sem estudar. Ao permitir-se parar e entender que a preguiça era medo, ela se reconectou com a paixão por geometria. Hoje está na faculdade. Já terminou. Algum aluno seu já fez isso? Sim, vários. Técnicos de nível médio que sentiam vergonha de voltar a estudar encontraram na pausa a força de recomeçar com o curso. Espera. Quem foi o primeiro aluno a fazer isso? Um senhor de 53 anos, após perder o emprego, disse: vou estudar o que nunca tive coragem. Ele usou a estagnação do trabalho para iniciar um novo caminho, um novo ciclo. Quantos alunos seus já conseguiram isso? Dezenas. Muitos compartilharam histórias comoventes de recomeço e superação emocional e intelectual. Como você chegou nessa conclusão? Com a minha própria dor. Em momentos de esgotamento, parei tudo e ouvi o silêncio. Percebi que a pausa não é inimiga, é professora. Como foi que você descobriu isso? Ensinando matemática, com movimento. Percebi que o corpo sabe o tempo de aprender. E isso exige pausa, escuta e ritmo pessoal. Quando foi a primeira vez que você se lembra de alguma história em que isso foi importante para você? Sim. Durante a pandemia, pausar aulas presenciais parecia o fim, mas foi recomeço. Nasceu o método Matemática em Movimento. Quanto tempo você demorou para fazer isso? Em cada fase, um tempo. Já levei semanas, já levei meses. O tempo certo é o tempo do coração, não do relógio. Veja, segundo o IBGE, 1 em cada 3 adultos acima de 40 anos deseja retomar os estudos, mas sente-se parado demais para isso. Os estudos científicos de neurociência mostram que pausas estratégicas ajudam o cérebro a reorganizar informações e encontrar soluções criativas. Fonte Harvard Business Review. As estatísticas mostram que 76% das pessoas que fizeram pausas intencionais voltaram com mais produtividade e clareza. A fonte é a revista Forbes. Histórias com números. No curso Esfera, alunos que se permitiram parar e revisar com calma tiveram 43 mais acertos em avaliações subsequentes. Essas referências confiáveis eu encontrei no Daniel Kahneman, Pensar devagar para agir com eficácia. Carl Jung, a pausa é o portal da transformação interior. Analogia com as suas vivências. Eu gosto de costurar. Em costura, a estagnação é como deixar o tecido quieto sobre a mesa antes de cortar. Você mede, olha de novo e só depois corta com precisão, depois de uma análise. Gosto de caminhar e meditar. Estagnar é como uma pausa no alto da montanha. Só dali você vê o caminho que percorreu e o que ainda vai seguir.
Gosto também de cantar. Até a música tem pausas. Sem elas, não há melodia, só barulho. Estagnar é parte da harmonia da vida. Aqui nós chegamos ao nosso vídeo. Espero que você tenha gostado e que você possa clicar no link aí embaixo para se inscrever na Jornada da Esfera, que são aulas, 3 aulas 100% gratuitas e 100% online para você. Foi um prazer estar aqui com você.